Sabe aquela máxima de que a gente só conhece alguém de verdade em duas situações, ou dividindo um apartamento, ou dividindo uma dívida. Pois é. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa história que começa com um ato de amizade máxima, que é ser fiador de alguém. E que se transforma num pesadelo. Exato. Vamos acompanhar a jornada do João, que confiou numa amiga, a Sílvia, e de repente viu o dinheiro do seu sustento bloqueado pela justiça. E olhando os documentos do processo, a gente vê o quadro completo. A cooperativa de crédito Sicredi entra com uma ação contra a Sílvia, que pegou um empréstimo de R$32 mil. E contra o João. Contra o João. Ele não pegou um centavo, mas entrou como fiador e colocou o próprio carro, um Hyundai HB20, como garantia de que a amiga ia pagar. E a nossa análise hoje ela vai muito além de um simples caso de cobrança. É sobre como o João, um cidadão comum, sem ser advogado... Isso que é o mais impressionante. Decidiu não ser só uma vítima do sistema, sabe? Ele mergulhou no processo, fuçou cada página e descobriu erros, assim, absurdos cometidos pelo banco. É uma história de resiliência. E que mostra o poder da informação. E que, como a gente vai ver, tá muito, mas muito longe de acabar. Então, vamos começar pelo início, que parece uma história que qualquer um de nós poderia viver. Super comum. Em agosto de 2022, a Sílvia procura o João, diz que precisa de um empréstimo, pede essa força, ele, na base da amizade, da confiança, topa. E o que acontece em seguida é quase um roteiro clássico, né? A Sílvia paga algumas poucas parcelas e, de repente, some, para de pagar. Simples assim. E o banco, claro, age rápido. A primeira medida é uma ação de busca e apreensão. O objetivo é bem específico: pegar o carro que o João deu como garantia. Só que aí vem o primeiro problema para o banco. O oficial de justiça vai atrás do carro e... nada. O veículo não é encontrado. E é nesse ponto que a coisa começa a ficar realmente perigosa para o João, certo? O problema deixa de ser só o carro dele. Exatamente. Aqui o processo sofre uma mutação jurídica fundamental. Ele muda de natureza. Como assim? A ação é convertida em uma execução de título extrajudicial. O que isso quer dizer na prática? Traduzindo do juridiquês, o alvo não é mais um bem específico, o carro. O alvo passa a ser o dinheiro. Aí o banco ganha o direito de caçar o patrimônio do João para quitar a dívida, que a essa altura já passava dos R$34 mil. Nossa. Como fiador, a responsabilidade dele é total. O patrimônio dele responde integralmente pela dívida da amiga. E é com essa nova arma na mão que o banco parte para cima do João com tudo. A justiça autoriza o uso de uma ferramenta quase simpática. Quase. Mas que de simpática não tem nada. Cisbajude. Que bicho é esse? O Cisbajude é basicamente uma rede de arrasto eletrônica. Pensa assim, o juiz dá uma única ordem. Uma ordem só. Uma só. E esse sistema, que conecta o judiciário a absolutamente todas as instituições financeiras do país, varre tudo. Bancos, fintechs, corretoras, cooperativas. Caramba! Ele busca qualquer centavo ligado ao CPF do João. No caso dele, a ordem era para bloquear até R$ 45.048,96. E ainda veio com um upgrade. Um upgrade? Sim, a função teimosinha. Teimosinha, parece nome de personagem de desenho animado. Mas imagino que o efeito seja devastador. Totalmente. A teimosinha é uma função de insistência automática. A ordem de bloqueio não é executada uma vez só. Ela se repete todos os dias, por 30 dias. Todo dia? Todo santo dia. Se hoje entrou um dinheiro na conta, bloqueia. Se não entrou nada, o sistema tenta de novo amanhã e depois de amanhã. É implacável. É uma ferramenta desenhada para ser brutalmente eficiente. E essa eficiência, às vezes, atropela direitos. E essa rede de arrasto pega algo que, pro João, era questão de sobrevivência. R$ 2.066,75, da conta poupança dele. Exato. E o absurdo é que esse dinheiro, por lei, não podia ser tocado. Exatamente. Esse valor era do benefício de prestação continuada dele, o BPC-LOAS.
E o Código de Processo Civil é claríssimo. O que ele diz? Verbas de natureza alimentar, como salários, aposentadorias, benefícios assistenciais, são impenhoráveis. Impenhoráveis. O princípio por trás disso é o da dignidade humana, entende? É o dinheiro que a pessoa tem para comer, para pagar as contas básicas. E o João percebe isso na hora. Exato. O que ele faz? Ele age por conta própria. Ele corre, junta os extratos, o comprovante do INSS e manda um e-mail direto para o fórum. Explicando tudo. Sim, explicando. Olha, esse dinheiro é do meu benefício, é impenhorável, vocês cometeram um erro. E anexa todas as provas. E a resposta? A resposta deve ter sido um soco no estômago. O fórum responde, de forma fria, protocolar, que qualquer pedido dentro do processo precisa ser feito por um advogado. É de uma ironia cruel. Demais. O dinheiro que ele usaria para viver, e talvez até para contratar um advogado, estava bloqueado. E para desbloquear? Ele precisava de um advogado. É um beco sem saída. Mostra bem como o acesso à justiça pode ser difícil, né? É uma situação de impotência total. Mas o mais incrível é que enquanto o sistema o esmagava com esse bloqueio, o João, ele já tinha em mãos a bala de prata que poderia ter encerrado esse processo meses antes. Isso mesmo. Ele já vinha agindo como um detetive na própria causa. E isso é o que vira o jogo. Antes mesmo dessa questão do bloqueio, o João já estava devorando o processo e encontrou duas falhas processuais gravíssimas do Sicredi. Quais foram? A primeira foi em 2024. O banco, depois que não achou o carro, simplesmente largou o processo de lado. Como assim? Ficou meses sem fazer nada, inerte. Isso fez com que o caso fosse arquivado temporariamente. O credor basicamente esqueceu do processo. Eles deixaram a peteca cair, mas depois eles reativaram, né? E aí cometeram um erro ainda pior. Muito pior. E esse é crucial. Já em 2025, o processo é reativado. A juíza dá uma ordem direta ao Sicredi. Paguem as custas para a citação dos devedores em 15 dias. Ok, um prazo claro. E o despacho da juíza não deixou margem para dúvida. Estava escrito com todas as letras. O não pagamento no prazo levaria à extinção do processo. Era uma condição, uma regra. E o que o banco fez? Perdeu o prazo, imagino? Perdeu. E não foi por pouco. Eles só foram pagar essas custas 37 dias depois do vencimento. Mais de um mês depois. E o mais revoltante, eles só pagaram porque o João, acompanhando tudo de perto, fez uma petição e protocolou no processo. O próprio João. Ele mesmo. Dizendo, Excelência, o prazo que a senhora deu foi descumprido. O processo tem que ser extinto conforme a sua própria decisão. Peraí, a regra era clara, a consequência era clara. O João apontou o erro, o processo deveria ter morrido ali, fim de papo. Deveria. Mas não foi o que aconteceu. Não foi. A juíza simplesmente aceitou o pagamento atrasado e mandou o processo seguir. Para o João, aquilo foi a materialização da injustiça. Eu imagino. Uma demonstração de que o sistema judiciário teve com uma grande instituição financeira uma tolerância que, muito provavelmente, jamais teria com ele, um cidadão comum. A regra, que valeria para ele, foi flexibilizada para o banco. É de cair o queixo. Enquanto o João tinha o dinheiro do sustento bloqueado, o banco podia descumprir uma ordem judicial expressa e nada acontecia. Exato. Mas em meio a tudo isso, fica a pergunta. E a Silvia, a devedora original, a amiga que começou toda essa confusão, onde ela estava? Oficialmente, segundo os documentos, ela era um fantasma. Um fantasma? É. Os oficiais de justiça tentavam citá-la e os mandados voltavam sempre com a mesma informação, não localizada. Mas a investigação particular do João pintou um quadro completamente diferente. ele foi atrás e descobriu que ela não estava exatamente escondida, né? Longe disso. Ele juntou provas e informou no processo que a Silvia, na verdade, é uma empresária de sucesso. Empresária? Sim, ela é dona de uma rede de franquias da escola de idioma CNA em 3 cidades e também de uma academia. Nossa, ou seja, ela não só tinha meios para pagar a dívida, como estava prosperando. Exatamente. Enquanto o João passava por todo esse perrengue. Além da questão legal, fico imaginando o peso emocional disso pro João. Descobri que a pessoa que ele ajudou, que o colocou nessa cilada, não era alguém em dificuldades. Mas alguém que estava expandindo os negócios.
quebra de confiança aí é brutal. Com certeza. E ele não ficou só na palavra dele, né? Na folha 161 dos autos, tem um aviso de recebimento, o famoso AR, da notificação judicial. Certo. Esse AR foi entregue no endereço de uma das empresas da Sílvia e assinado por uma funcionária dela, com nome e CPF. E isso vale legalmente? Juridicamente falando, isso é considerado uma citação válida. A notificação chegou até ela, não tem como negar. E mesmo com essa prova, o foco da cobrança, os bloqueios, tudo continuava em cima do João? Exatamente. Apesar de tudo isso, a máquina de cobrança continuava mirando quase que exclusivamente no fiador. Inacreditável. Foi só quando o João escancarou essa situação toda das empresas, a prova da notificação, que o jogo começou a virar de verdade. Ele não estava só se defendendo, sabe? Ele estava forçando o sistema e o próprio banco a olharem para quem eles pareciam estar ignorando. A devedora principal. Então, quando a gente junta todas as peças, o que essa história nos diz é muito mais do que um processo de dívida. Muito mais. É sobre como a confiança, a base de uma amizade, pode ser usada como uma arma. E talvez mais importante, é sobre como um cidadão, armado com informação e persistência, pode enfrentar as falhas de um sistema que parece feito para esmagá-lo. É isso. O João deixou de ser uma vítima passiva para se tornar o protagonista da sua própria defesa. E a história não acabou. Não, na verdade agora é que tá ficando interessante. A pressão sobre a Sílvia finalmente começou a aumentar. Ah, é? Sim, as provas que o João trouxe mudaram a dinâmica. O próprio Sicredi, provocado pelas petições do João, começou a pedir medidas mais duras contra ela, como o arresto de bens. O cerco está se fechando para ela, então. O cerco que antes estava fechado só para o João, agora começa a se fechar para ela. É fascinante ver como a determinação de uma pessoa pode, de fato, alterar o curso de um processo. Os documentos que a gente analisou hoje são só um capítulo dessa saga. Um capítulo. Pelo jeito, a história de João e Sílvia ainda vai render uma parte 2, quem sabe 3 ou até 4. Com certeza. E o caso do João nos deixa com uma pergunta incômoda, mas necessária. Qual? Quantos erros processuais como esses que ele descobriu, prazos perdidos pelo credor, a tolerância seletiva do sistema, notificações ignoradas, quantos desses erros passam batido todos os dias? Uma boa pergunta. Quantas pessoas perdem seus bens ou têm seus direitos violados simplesmente porque não têm o tempo, o conhecimento ou a garra do João para fiscalizar cada detalhe do seu próprio processo?